Coloque no bol da batedeira os ovos e o açúcar. Comece a bater e acrescente o sal. Depois de uns 10 minutos batendo, a sua massa vai estar assim, aerada, bem fofa. Eu gosto de acrescentar esse açúcar vanille, tá? Esse pozinho. Se você quiser, pode colocar a essência de baunilha. Continue batendo, tá? No total, eu gosto de bater de 10 a 15 minutos essa massa. Retire a massa da batedeira e perceba a leveza da massa, tá? Ela tem que ficar assim, bem fofinha. Quando batemos muito a massa, mais fofa essa massa vai ficar depois de assada. Caso você queira uma massa com mais resistência, que não fique tão fofa, bata menos. Agora nós vamos acrescentar o trigo, tá? Eu vou dividir essa porção de trigo em 3 etapas. É importante você envolver esse trigo na massa delicadamente. Perceba que eu estou mexendo de baixo para cima. Eu não posso perder o ar que eu já agreguei nessa massa. É muito importante você peneirar o trigo. Além de você tirar resíduos que possa ter neste trigo, você também coloca oxigênio entre as partículas do trigo. Então isso faz com que sua massa fique mais fofa. Vou continuar o processo, tá? Peneirando. Nesse momento eu acelerei o vídeo, tá? Eu não estou fazendo esses movimentos nessa velocidade toda, mas eu acelerei para não ficar longo. Colocando agora a última parte do trigo junto com o fermento. Vou peneirar tudo junto e vou misturar de novo, delicadamente, tá? Nesse momento a massa já começa a ficar mais pesada, né? Porque entrou o trigo todo. Mas eu continuo mexendo, vou batendo até esse trigo se dissolver. Percebe que o volume da minha massa não diminuiu. Agora eu vou colocar a água que eu esquentei, tá? Essa água tem que estar bem quentinha. Tenha cuidado nessa etapa, tá? A água costuma descer e você às vezes não mistura muito bem. Isso vai fazer com que na hora que você coloque na assadeira, essa água fique no fundo e crie uma película emborrachada. Então, misture bem essa água. E no final ainda, passe a espátula bem no fundo para ver se não ficou algum líquido sem ser misturado na massa. Faça isso com cuidado. Massa bem misturada, pronta para ser assada. Vou utilizar uma assadeira 20 centímetros por 10 de altura. Eu poderia estar usando assadeiras baixas, então eu assaria em 3 discos, dividiria essa massa em 3 discos. Eu prefiro assim, tá? Mas desta vez eu assei numa alta, para mostrar que dá também para assar na alta. Se vocês quiserem uma massa de 10 centímetros de altura, faça uma receita de 6 ovos, tá? Aí coloque em 3 discos de 20 centímetros. Assim você vai ter um bolo de 10 centímetros de altura. Esse bolo acho que tem 8 centímetros de altura. Massa assada, percebe que ele não abaixa no fundo, que ele não cria barriga.
É uma massa excelente, bem fofa. Eu assei no forno a 180 graus, tá? E antes eu pré-aqueci por 10 minutos. Só desenforme depois de fria, tá? Ela é uma massa bem delicada. Cuidado nessa hora, tá? Para você não machucar a lateral do bolo, tá? Então faça bastante cuidado, a faca sempre empurrando para o lado da forma e não para o lado do bolo. Olha que massa linda! Olha só! Eu gosto muito de fazer em discos separados para preservar, para que tenha mais estrutura, tá? Mas eu vou fazer com ela recortando e vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Agora, se você quiser, faça em discos. Eu prefiro que faça em discos. Olha só, fofinha, né? Bem assadinha, você vê que não queimou a lateral. Já cortei as minhas fatias, né? Cortei em 3 partes. Usei aquele cortador, né? Aquele que a gente... Mas você pode usar a faca mesmo, tá? Olha só por dentro como ela é linda, né? Clarinha. Também esse negócio de ser claro ou escura a massa, gente, tem muito a ver com o trigo, tá? Escolha uma boa marca. Olha só. Ela é bem fofinha, ela absorve bem a calda, tá? Ela não fica embatumada quando você joga a calda. É muito boa essa massa, muito. Vamos para o recheio. Eu tenho as gemas, o leite condensado, qualquer marca, o creme de leite, também qualquer marca. Aí eu tenho a maisena, o amido de milho e o leite. Vou colocar o leite condensado na panela. Vou acrescentar o amido, né? Todo mundo sabe colocar o amido no leite condensado, ele se dissolve melhor. Misturo bem, tá? Até dissolver por completo o amido. Agora eu vou usar uma peneira para peneirar as gemas, tá? Vamos retirar essa película. Essa película, gente, que dá um cheiro que não é agradável, ok? Agora também tem que deixar ela ir repousando, tá? Não fica passando a colher nem em cima nem embaixo. A gema depois de escorrida vai ficar essa película, tá? Você descarta isso aí. Misture bem, tá? E acrescente o leite, tá? Eu vou colocar aos poucos aqui, vou mexendo até incorporar tudo. Agora eu vou levar ao fogo, tá? Eu tô com fouet de silicone, eu gosto muito porque ele não cola no fundo. Tenha cuidado para não embolotar, né? Lembra que tem amido de milho, então tem que ter cuidado para não criar bolinhas. Aí já começou a ferver, tá vendo que já tem uma espuma e você continua mexendo, retira um pouquinho, mexe para um lado, mexe para o outro, assim você não vai criar grumos.
Agora você percebe que já começa a ter uma consistência de mingau, né? Eu vou passar uma outra receita, gente, que eu gosto mais, eu utilizo mais, tá? Essa receita eu peguei e testei, até boazinha, mas não é como a minha, não. Eu vou passar uma outra para vocês no final do vídeo, que é bem melhor. Agora, olha, já tá bem grosso, tá? Eu vou deixar mais um tempinho. Gente, olha só, o fouet ajuda muito, tá? Porque quando você usa uma espátula, muitas vezes o creme que está encostado na panela, em contato aí com o fogo, vai criando umas películas. Então você vai misturando com a espátula, essa película vai se misturando ao creme e vai ficando cheia de bolinhas. Então tenha sempre um fouet, tá? Que é muito bom para esse tipo de situação. Pronto, é isso aí, tá? Que eu quero. Já vou retirar do fogo já. Agora, aproveitando o meu creme que está quente, vocês percebem que ao lado eu tenho chocolate. Eu vou colocar esse chocolate aí. Eu também tenho esse creme de leite que eu vou acrescentar também nesse creme, tá? O chocolate é só jogar na panela e ele quente mesmo vai derreter. Não precisa levar ao fogo. Eu estou usando o Melken, tá? É um chocolate mesmo, ele não é fracionado, mas se quiser usar o fracionado pode. Mas opte sempre por um chocolate de qualidade, tá? Vou colocar, não preciso misturar. Eu misturei, mas não precisa, é só deixar paradinho aí que ele vai derreter. Depois você vem com a espátula, mexe e já derreteu, tá? Mas derrete ele completamente. Também se ficar pedacinhos não tem importância nenhuma. Agora eu vou acrescentar o creme de leite, tá? Vou misturar, não vou levar ao fogo novamente. Se vocês quiserem, pode levar ao fogo para acertar esse ponto, mas eu preferi ficar assim, até mesmo porque depois eu vou usar de bico, então eu quero essa textura mesmo. Eu pesei esse creme, tá, gente? Deu 1,50 kg. Coloco o filme plástico, tá? E deixo bem vedado aí, espero e deixo esfriar completamente. Meu recheio já esfriou, né? Lembra, né? Esse recheio que eu fiz. Eu vou bater um chantilly, pode ser qualquer marca, tá? Usei esse Supreme da Amélia e bati num ponto bem poroso e vou juntar o creme que eu fiz, já estava frio, com esse chantilly e deu esse recheio aí, bem aerado. Agora vamos fazer o doce de abacaxi. Vamos colocar numa panela 500 ml de água, meia xícara de açúcar, um abacaxi médio, meia caixa de gelatina sabor abacaxi. Levar tudo ao fogo e deixar apurar, tá? Vai ficar bem sequinho. Partindo para a montagem do bolo, tá? Já cortei os meus discos, né? O meu bolo em 3 partes. Vou colocar uma parte no fundo. Tá vendo que eu forrei essa assadeira, né? Com plástico, para ficar mais fácil para retirar. Mas pode fazer direto na assadeira, tá? Eu tô colocando essa calda aí, gente, é só leite condensado com água. Eu coloquei 2 partes de água e 1 parte de leite condensado. Vou regar, tenha cuidado nessa parte, tá? Para vocês não regarem ao ponto de ficar vazando. Tem que ser a medida certa. Aí vocês vão ter que descobrir qual é a medida certa. Essa massa, ela pega bastante calda, mas mesmo assim tenha cuidado. Então, coloquei a calda, agora eu tô colocando o abacaxi. Eu poderia ter colocado uma camada do recheio, o abacaxi e a outra camada de
de recheio, tá? Da mousse. Mas eu coloquei o abacaxi encostado porque tinha um pouquinho de líquido nesse abacaxi. Então eu coloquei o abacaxi encostado na massa para que a massa absorva esse líquido, tá? Mas o bom é colocar uma camada de recheio antes para que o cole, né? Senão o abacaxi fica encostado na massa e esse abacaxi não vai colar na massa, tá? Fique atento nisso. Aí na hora que você corta o bolo, muitas vezes uma camada se solta do recheio por conta de não ter aderência. Agora eu vou colocar o recheio, dá uma boa quantidade, né? Porque nós tivemos aí 1,50 kg para dividir entre duas camadas de recheio, então vai dar bastante recheio, mas também tenha cuidado para não colocar em excesso e esse bolo não se permanecer em pé, tá? O bom é pesar o recheio, porque o ideal é que tenha as camadas de recheio sejam uma igual a outra, senão fica a primeira camada de recheio fica grossa, a outra fina, então é legal você pesar para ter a mesma quantidade nas duas camadas de recheio. Agora eu vou colocar a outra camada do bolo, tá? Antes de encostar essa camada do bolo no recheio, eu vou regar um pouco mais. Dou uma regada e coloco em cima do recheio. Dou uma apertadinha, né? Para acomodar bem essa massa em cima do recheio, para deixar bem coladinha. Agora eu vou regar novamente, que essa parte aí vai esperar o abacaxi e o recheio. Depois da última parte do abacaxi e do recheio, vou colocar a última camada de bolo, fazendo o mesmo procedimento, regando e colocando em cima do recheio. Nessa etapa aí eu não molho muito essa última fileira aí não, essa última camada de bolo,
para que ela não perca muito a estrutura, né? Lembra que eu vou virar esse bolo em cima de um tabuleiro e eu não quero que essa parte esteja muito molhada, tá? Quando eu retirar, levar para a geladeira, no dia seguinte eu colocar no tabuleiro, quando eu abrir e ver, se eu ver que está muito seco, eu rego mais um pouco, tá? Mas nesse momento eu vou regar pouco. Fecho bem esse plástico, né? Porque agora vai para a geladeira, então eu tenho que cobrir esse bolo todo para não ressecar dentro da geladeira, tá? Fechei isso aí. Agora eu tô tirando essa luva, gente. A luva vai para o lixo, ok? Luva a gente só manipula naquele momento. Se você também não pode ficar tocando em outras coisas e utilizando a mesma luva. Você está trabalhando com o bolo, daqui a pouco, se você for tocar numa geladeira, num fogão, você vai ter que jogar fora essa luva e vestir e calçar outra, tá? Agora eu vou pegar esse filme plástico, vou envolver na minha assadeira com o bolo, né? Pra deixar bem lacradinho, para poder guardar. Ainda coloco também essa touca, né? Eu chamo touca do bolo. E fecho bem. Agora, geladeira até o dia seguinte, tá? Eu tô fazendo à noite, então vai até o dia seguinte. Agora vamos para a cobertura. Eu vou bater o chantilly, tá? Junto com leite em pó, usei o ninho. O recheio, sobrou um pouco do recheio sem o chantilly, tá? Só aquela base e doce de leite, tá? Esse aí é cozido na panela de pressão. Vou bater tudo junto até ficar esse ponto assim, bem poroso e bem firme, tá? Tem que ser assim. Depois da cobertura batida, né? Eu não posso utilizar dessa forma, porque tá poroso demais, tá? Então eu vou separando por partes e vou colocar, vou aveludar essa cobertura com leite condensado. Eu gosto de fazer por partes, mas vocês podem fazer ali nesse bowl mesmo, colocar o leite condensado ali. Eu gosto de fazer aos poucos, prefiro assim. Na hora de aveludar, tem que aveludar com bastante cuidado para vocês não perderem um ponto, né? Então vai colocando aos poucos e mexendo. Tem vários vídeos aí no YouTube, na internet, que vocês possam estar assistindo e exercitar também, tá? Porque não adianta só assistir vídeos, não. Vocês têm que colocar em prática também para ver qual é o tamanho da dificuldade, né? O leite condensado é pouco. Vai de colher em colher, que assim vocês conseguem chegar no ponto correto. A minha cozinha está com muita claridade e não dá para ver muito bem, né? Mas eu acredito que vocês, procurando na internet vídeos explicando sobre o chantininho, aveludar chantininho e tudo, vocês vão conseguir vídeos melhores. Colocando mais um pouco para acertar, né? E continuo mexendo. Nesse momento aí eu acelerei um pouco o vídeo e não precisa, né? Tem horas que a gente faz com vigor a mais para retirar essas bolhas, mas também tenha cuidado nessa parte, tá?
Esse é o ponto que eu quero, tá? Tá bem muito claro, né? Não dá pra ver direito, mas é um ponto liso e é esse ponto que eu vou utilizar. Agora vamos começar a nossa decoração, tá? Já retirei o bolo da geladeira, dormiu na geladeira, né? Retiro esse plástico e vamos começar a aplicar a cobertura. Eu começo pelo lado, pelas laterais, né? Eu sou toda trocada de todo mundo. Depois que eu vou pro topo do bolo, mas dessa vez aí eu comecei pelo topo. Eu acabo sempre me bananando um pouco quando eu saio da minha rotina, né? Eu gosto de fazer a lateral, subo bastante, depois eu venho preenchendo o topo. Mas vocês vão encontrar o modo que vocês acharem melhor, tá? Eu cobri todo esse bolo aí, uma camada não grossa, né? A camada fina, só para segurar os farelos de bolo. E dou essa acertada para depois eu vir com a outra camada mais grossa, porque eu vou usar uma espátula decorativa. Depois que eu coloquei a camada mais fininha, agora eu entro com uma segunda camada. Eu posso também colocar a cobertura num saco de confeitar e fazer aquele procedimento de colocar essa cobertura com o saco de confeitar. Mas eu já estou na minha espátula aqui, não vou sujar meu saco não de confeitar e vou colocar com a espátula mesmo, tá? Eu coloco uma grossa camada que eu preciso ter uma profundidade para quando eu vier com a espátula né, para desenhar esse chantilly, tenha espaço para fazer esse desenho, ok? Então eu vou colocando tudo direitinho aí, vai ficar um pouquinho mais grosso, mas é assim mesmo. Estou completando essa parte superior aí com mais chantilly, porque eu quero fazer a quina, né? Então tem que estar na mesma altura ali para fazer uma quina bacaninha. Agora eu peguei a espátula e vou começar a acertar, né? Deixar mais lisinho essa lateral. Agora eu peguei outra espátula, que é uma espátula serrilhada, né? Tem vários modelos aí no mercado aí, mas eu escolhi essa e vou fazendo. Eu tenho que fazer, gente, até sentir que ficou legal, tá? Coloca a sua espátula encostada no bolo a 45 graus e bem, né, juntinho assim na linha do seu corpo, para que você não tire o chantilly. Você só tem que desenhar esse chantilly e não tirar, tá? Agora eu tô fazendo o topo, fazendo a quina, né? Se você vê que faltou chantilly, coloca um pouquinho mais de chantilly, passa de novo a espátula e vai fazendo. Isso é um trabalhinho de formiguinha, tá? É aos poucos, é delicado, tá? E vai fazendo. A gente às vezes acha que é rápido, bum, foi, né? Não, são várias passadas, várias vezes e tal. Agora eu fiz sabe aquele recheio que sobrou? Né? Eu tô fazendo essas rosetas. Por isso que eu falei naquela hora que eu não ia voltar aquele creme de leite pro fogo, que eu queria aquele ponto para poder fazer essas rosetinhas aí com esse chantilly não, com esse recheio, ó. E fica um brilho lindo, né? Agora eu vou fazer o pezinho, né? Já limpei a minha tábua, tá toda bonitinha e tô fazendo o rodapé, né? Vai ficar, ó. Ficou bem delicado, né, gente? Simples, um bolo simples, não demanda muito conhecimento, não tem muita técnica. Agora eu coloquei essas pérolas, né? Esse chocoballs, né? Acho que é chocobol, sei lá. E tingi de dourado, um pozinho dourado. E tô colocando nas rosetas, coloquei em cima e tô colocando aí nas pitangas que tá no rodapé do bolo. Né?
Agora eu vou fazer um desenho em cima com a própria espátula. Essa espátula é um pouco pontiaguda, mas você pode fazer com a colher, né? Aquela colherzinha, colherzinha de café. Aí vocês, a criatividade, com a própria espátula, tá? Essa espátula que eu usei na lateral, eu posso fazer em cima também. Vocês vão escolher aí qual a ferramenta que vocês vão utilizar.